Olá, olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do projeto Vivário para o Enem. Eu sou a professora Kelly Mamedes e o Vivário é o grupo de pesquisas de antiguidade e do medievo. E nós, professores, estaremos aqui para ministrar a vocês conteúdos de antiguidade e idade médias voltados para o Enem. A nossa aula de hoje, ela tem a temática o fim da República Romana e o início do Império Romano. Bom, mas para que a gente possa falar do fim da República Romana, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar o que era a República Romana. A República, ela era um modelo político da polis romana. Nós precisamos lembrar que nesse momento, Roma era uma polis, ela vivia sob o sistema de polis, né? E aí vou resgatar um pouquinho o que vocês aprenderam na aula passada sobre a ideia da polis grega. Sendo que há uma pequena diferença, que a polis romana ela é chamada de polis aristocrática, porque o poder decisório dessa polis ela está concentrada na mão dessa aristocracia, que é a elite dominante do momento. A república ela é instaurada a partir do 6º século antes de Cristo, ou 6º século da Era Comum, e ela vem em substituição ao antigo modelo político, que era a monarquia. Bom, a monarquia, vocês sabem, ela é um modelo que tem como centro a figura de um rei, como diziam os romanos, rex, que tem uma concentração de poder nas suas mãos e um tempo de governo indeterminado. Após vários conflitos e disputas, se decide que os romanos não querem mais esse tipo de modelo político concentrado nas mãos de uma pessoa. Então, a república ela tem como pilar duas bases, o Senado, que será, né, podemos dizer que é o centro, a supremacia desse poder da república, e o povo. Tanto que se vocês consultarem, pesquisarem, colocarem lá a civilização romana, ou Roma, na antiguidade, vocês vão ver aparecer um símbolo formado por 4 letras, o SPQR, que significa Senatus Populus Quo Romanorum, Senado e o povo de Roma. Aliado ao Senado e ao povo de Roma, nós temos também o surgimento das chamadas magistraturas. As magistraturas são cargos administrativos, são cargos públicos, exercido, é lógico, por esses homens pertencentes a essa elite, que vão ali desempenhar várias funções, sejam elas de cunho administrativo, legislativo ou judiciário. Cada magistrado, ele exerce sua função por um tempo determinado. Então, nós temos, por exemplo, o pretor, que estará ligado às funções legislativas e judiciárias, o censor, que é responsável pelo controle da população, os questores pelas questões financeiras. E a magistratura maior dessa república, né, o mais alto cargo alcançado na magistratura é o consulado. O consulado é formado por 2 homens, eleitos anualmente, ou seja, o tempo do exercício desse ofício é de apenas 1 ano. Será justamente durante o período da República Romana que a civilização viverá uma era de ouro do processo de expansão. É justamente durante a República que os romanos expandirão as suas fronteiras para além de Roma e para além da Península Itálica. Isso só será possível graças a um dos fatores que possibilitam essas conquistas romanas, é claro, está na figura de um exército eficiente, de um exército que propicia a vitória dos romanos sobre seus inimigos e sobre os povos conquistados por eles. Para vocês terem uma ideia do tamanho da expansão romana, nós podemos dizer que hoje, associando aos territórios atuais, eles chegam a conquistar grande parte da Europa, territórios como a Península Ibérica, boa parte do que hoje é a França, avançarão com seus exércitos rumos aos territórios do Oriente, chegando a conquistar o norte da África. Posso citar, por exemplo, civilizações antigas que foram conquistadas por eles, como os gregos, os egípcios, a região da Palestina. Esse grande processo de expansão vivenciado pelos romanos vai trazer para eles, além de uma conquista territorial, domínio sobre os povos vencidos, mas também a apropriação, o aumento dos escravos, né? Porque os romanos tinham a prática de escravizar boa parte dos povos conquistados. E é justamente o aumento desse contingente de escravos que vai permitir com que se tenha uma mão de obra abundante
para trabalhar as terras conquistadas. Então, nós temos um enriquecimento de Roma, desse projeto imperialista romano, graças a essa expansão. E justamente, se nós vivemos essa época de ouro da República, com essa ampliação, essa extensão territorial, essa conquista romana, essa enorme conquista romana e esse enriquecimento, então por que a República vai dar errado? Por que ela vai desaparecer? Justamente são esses fatores que nós vimos nessa expansão territorial e desse enriquecimento, que ela vai gerar fatores de mudanças que vai fazer com que a República não seja mais eficiente. Um dos motivos é a questão agrária. A questão da terra ela é muito importante para a gente entender nessa crise vivenciada pela República. Porque, de um lado, nós teremos a perca do poder aquisitivo, da capacidade de manutenção do pequeno e médio camponês, que perderá suas terras para os grandes proprietários, entre eles os soldados, que ao saírem do campo de batalha e voltam para casa e não têm condições de pagar os impostos, pagar suas dívidas e têm que entregar suas terras para os mais ricos. Como também nós temos a questão da haja públicos, que são as terras da República, que elas vão parar nas mãos também desses grupos de grandes proprietários. Ou seja, esses grandes proprietários serão os detentores da terra. Então a questão agrária ela é muito sensível na República, gerando com isso uma instabilidade social. Por outro lado, também nós teremos a formação de grupos dentro do Senado que são opositores, com disputas de interesse, onde esses senadores acabarão entrando em conflito. Nós temos os dois principais grupos, os chamados senadores dos grupos optimarches e os senadores dos grupos populares, que vão estar envoltos a toda essa questão social. Teremos também com isso, soldados que já não são mais proprietários de terra. Nós teremos a formação de um exército profissional, agora soldados que vivem da batalha, que vivem das guerras e das conquistas. Mas esses soldados, eles acabarão se vinculando à figura do seu general. E isso é um problema também, porque esse soldado, esse legionário, ele não será mais fiel à República, e sim fiel ao seu líder, ao seu general. E isso dará um controle desse general sobre as suas legiões, que também isso fomentará um cenário de crise na República. Enfim, isso só nos mostra que toda essa conjuntura, ela vai levar a guerras internas, as chamadas guerras civis durante a República, que vão acabar minando a própria estrutura republicana, causando um cenário de instabilidade, causando um cenário de convulsão social e política. Esse cenário de crise que eu falei para vocês, que se instaura, principalmente ela vai se acirrar nos dois últimos séculos, no segundo e no primeiro século da Era Comum, ou segundo e primeiro século antes de Cristo. Isso nos mostra que a República ela vai começar a sofrer enormemente com essa crise. Ela vai entrar em convulsão. Nós podemos dizer que a República está agonizando, vivendo os seus últimos momentos. E que a República ela não é mais um modelo político eficiente para Roma. Por quê? Porque Roma ela não é mais uma polis aristocrática. A República ela foi instaurada para o modelo de polis. Nós agora temos Roma como um império, essa Roma imperialista, com uma grande extensão territorial, do qual a República, enquanto modelo político, não atende mais aos interesses dessa nova configuração. Mas ainda assim, nos últimos anos, haverá uma tentativa de sobrevivência, de dar fôlego à República. Nós teremos então a instauração dos chamados triunviratos. O que é os triunviratos? Os triunviratos são os governos dos três homens, a aliança entre os três homens. O primeiro triunvirato, ele é formado por três generais, três importantes generais, que é Júlio César, Pompeu e Crasso. Com a morte de Crasso, as disputas de interesses pessoais e políticos entre Pompeu e Júlio César vão levar com que os dois entrem em um estado de disputas, de batalhas, que culminará com a morte de Pompeu e depois com o assassinato de Júlio César no Senado. Vocês vejam o tamanho da instabilidade cada vez maior.
Depois nós teremos a instauração do segundo triunvirato, dessa vez formada pelo general e antigo aliado de Júlio César, Marco Antônio, Otávio, que era sobrinho e herdeiro de Júlio César, e Lépido. Quando Lépido deixa a cena política, as relações entre Marco Antônio e Otávio elas vão se desgastar, elas vão minar, e eles também entrarão em disputa de seus interesses. E isso nos mostra novamente, ao invés de um apaziguamento, de uma resolução, um cenário de conflito. Para a resolução dessa disputa entre Marco Antônio e Otávio, nós teremos uma série de batalhas, entre elas a batalha final, que é a Batalha do Áxio, aonde Otávio será vencedor, e nós teremos a derrota e a morte de Marco Antônio. Ao voltar para Roma, Otávio é visto como grande pacificador, o salvador da República, né? E ele traz um estado de instabilidade. Nós hoje podemos dizer que, na verdade, diante de todo esse cenário que já vinha nos 2 últimos séculos, a República não tinha mais como ser restaurada. A verdade é que a República estava vivendo seus momentos finais. Para ainda tentar salvar esse cenário, o Senado dará a Otávio uma gama de poderes, e ele será nomeado o príncipes, o primeiro entre seus pares, o primeiro entre os cidadãos, para resguardar o que se acreditava ainda ser a República. Mas no final, a República está perecendo, e esse é o caminho que se abre para a instauração do Império. E nós teremos Otávio, depois chamado de o Augusto, o primeiro imperador de Roma. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E que vocês continuem seguindo as nossas aulas. Teremos mais aulas adiante, mais conteúdos voltados para o Enem. Sigam os nossos canais, Instagram, o Facebook, o YouTube. Curtam, né? Deem like, curtam as nossas páginas. E até a próxima, pessoal, e boa sorte no Enem. Tchau, tchau.